aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu vou fazer um resumão de um jogo que em breve irá receber um anime. Nesse jogo vemos a história de um garoto ou garota com poderes além da nossa compreensão que tiveram seus poderes roubados por uma certa mulher poderosa e desconhecida. Dentro do jogo, os dois irmãos acabam indo parar em um lugar chamado Teyvat e na hora de jogar, você mesmo decide com qual irmão você irá começar a sua jornada em busca do outro. Eu comecei com a Aether, então eu vou contar a história a partir do ponto de vista de um personagem masculino, beleza? Após se separar da sua irmã, o protagonista desse jogo obviamente deseja reencontrá-la, e logo no início da sua jornada, ele acabou salvando uma fadinha que estava se afogando. Essa pequena entidade voadora se chama Paimon, e para agradecer o seu salvador, ela decidiu ajudá-lo na sua missão de reencontrar sua irmã. A primeira dica que a Paimon dá para o nosso viajante é a de ir perguntar para cada um dos 7 arcontes se eles viram a irmã dele. Dentro desse mundo, esses arcontes são basicamente os deuses que governam as suas nações. Durante o seu caminho, o nosso viajante passou pela Nação do Vento, que no caso é a região inicial do jogo. Lá, ele se envolveu em diversas aventuras, e até mesmo ajudou o arconte dessa região a resolver os seus problemas. Porém, enquanto o nosso viajante estava perto do fim da sua jornada na Nação do Vento, ele sentiu que uma organização de pessoas poderosas que trabalham a mando da arconte da Nação do Gelo podem acabar atrapalhando a sua viagem. E isso só se confirma mais quando ele explora a segunda nação do jogo e enfrenta até mesmo um deus marinho por conta desses inimigos chamados Fatui. Ao fim da sua jornada na Nação dos Contratos, que no caso é a região do arconte Gel, o nosso viajante teve um pequeno encontro com Dainsleif, um personagem muito icônico, e sempre que ele aparece é uma surra de história, uma surra de lore, uma surra de beleza. Que personagem bonito. Quando ele sair eu quero. E durante uma pequena aventura com Dainsleif, o nosso viajante descobriu que a sua irmã está viva, e por incrível que pareça, ela está liderando a Ordem do Abismo. Após esse encontro com a sua irmã, o nosso protagonista vai atrás de uma maneira de continuar a sua viagem, que no caso é ir para a Nação dos Raios. Essa nação se chama Inazuma e ela está completamente isolada do mundo. Para chegar em Inazuma, o viajante foi até a capitã da Frota Cruz, a Beidou, e após conhecer o Kazuha e descobrir através dele que a arconte de Inazuma é um pouco dura demais. E quando eu digo dura, eu estou querendo dizer que ela caça a visão das pessoas desse mundo. Visões essas que no caso são uma espécie de poder que o povo recebe dos deuses. Para piorar tudo, aqueles que se rebelam contra a arconte de Inazuma não são perdoados. E o maior exemplo disso foi um amigo do Kazuha, que desafiou a deusa da Nação dos Raios para uma espécie de evento nada legal, onde um humano tenta parar o golpe mais poderoso da arconte elétrica. Caso o humano sobreviva, ele tem os seus desejos ouvidos, mas caso ele falhe, ele morre tostado. No fim, o cara foi tostado, e na época, quando a visão do seu amigo foi arrancada, o Kazuha deu um jeito de obtê-la, e logo em seguida ele fugiu de Inazuma. Por sorte, ele não tomou nenhum raio na cabeça. E depois de ganhar um campeonato de luta organizado pela Frota Cruz, o nosso viajante finalmente embarcou a caminho de Inazuma. Chegando em Inazuma, para ser mais exato, em Hitou, a Beidou logo apresentou uma espécie de mediador comercial chamado Toma ao viajante e meteu o pé. E cara, falando sobre Inazuma, eu dei uma pesquisada mais a fundo e encontrei esses 3 locais de Inazuma, que foram feitos por alguns youtubers brasileiros de Minecraft. O primeiro mapa aqui é o Tenchukaku, que foi feito pelo Tony Gon. Ficou brabíssimo. Aqui é o lugar onde a Shogun reside. E o segundo mapa foi o de Narukami, feito aí pelo youtuber chamado Mendrake. Mano, deve ter dado muito trabalho fazer isso, velho. E o terceiro mapinha que eu encontrei foi o de Sangonomiya, feito pelo Problems. Imagina o trampo que não deve ter feito fazer isso aqui, mano. Aquela partezinha ali de trás do castelo tá maluco. Tem que ver esses 3 vídeos, mano, na moral. E cara, se você não joga Genshin, eu acho que essa é uma ótima oportunidade pra começar a jogar. E se você já joga, só abre o ouvido e escuta. Mano, uma boa notícia aí pra vocês é que vai chegar uma nova expansão no Genshin Impact que vai trazer aí mais história, mais mapa pra você explorar. E o nome da nova região é Fontaine. Essa região aí vai ter um estilo meio europeu / francês, com elementos aí de tecnologia e fantasia. E aí eu te pergunto, tu vai perder essa ou tu não vai? Obviamente que você não vai. Só pra constar, essa nação é conhecida como Terra da Justiça, e ela está sob a jurisdição da Focalors, que no caso é Arconte Hydro e deusa da justiça da mitologia do mundo de Genshin. É, eu sei, cara, essa atualização vai ser braba. Tenho certeza que vocês vão curtir. Esse Toma resolveu toda a questão da papelada do viajante, e ele fez tudo isso muito antes dele chegar em Inazuma. Assim, graças a ele, o nosso viajante não ficou preso ao chegar em Inazuma, e nem mesmo foi extorquido pelos burocratas e os comerciantes ricos da cidade. Durante a sua conversa com o Toma, o nosso viajante diz que ele deseja conversar com a Raiden Shogun. Em resposta, o Toma diz que isso é difícil. No entanto, ele pode ajudar o viajante a realizar esse desejo, desde que o nosso viajante o ajude a resolver os problemas da Associação de Comércio Internacional em Hitou. E bom, após ajudar o Toma a resolver alguns problemas envolvendo o comércio de medula de cristal, o Toma chama o viajante aí para uma conversa em particular. E agora que o Toma confia no potencial do nosso herói, ele se apresentou como um atendente direto da Kamisato Ayaka, que no caso é a segunda filha do clã Kamisato. Esse clã é muito brabo em Inazuma, pois ele lidera uma das 3 comissões que basicamente cuidam de manter a ordem em Inazuma. Tudo isso a mando direto da Raiden Shogun. Essas comissões são a Comissão Yashiro, que liderados pelo clã Kamisato organizam tudo que é tipo de coisa cultural em Inazuma, que vão de eventos de caça fantasma até mesmo bailes funk. A Comissão Teriou, que liderada pelo clã Kujou, são responsáveis pela segurança e pelas bombas nucleares de Inazuma. E por fim, existe uma comissão responsável pelas relações exteriores e pelo comércio, que é a Kanjou. Eles são liderados pelo clã Hiragi, basicamente os figurantes aí na história. Nem
me lembro de ver eles. No fim, o objetivo do Toma ajudando o nosso viajante era observar e descobrir se ele é realmente capaz de mudar o rumo de uma nação. E agora que o viajante já provou ser tudo o que dizem sobre ele, o Toma o convida para resolver o problema do decreto da caça-visão em Inazuma. No entanto, o nosso viajante acabou de chegar e não entende nada sobre Inazuma. Por isso, ele recusa esse pedido e diz apenas querer bater um papo com a Raiden Shogun. Em resposta, o Toma diz ter entendido o viajante, mas ele entrega uma carta de convite e pede para que o nosso viajante a apresente na casa de Shakomori, que fica na ilha Narukami. E como o Toma foi embora sem falar mais nada, o nosso viajante teve que descobrir uma forma de sair de Hitou sozinho. Para resolver esse assunto, a Paimon sugere que eles encontrem o chefe da comissão Kanjou, o famoso chefe do clã Hiragi, para conseguir aí um passe. E ao se encontrar com esse cara, ele meio que tenta enrolar o nosso viajante. No entanto, a filha do cara chama o nosso viajante para um cantinho e lá ela pede para ele entregar uma carta para um certo alguém. E em troca disso, ela iria liberar a passagem dele para Hitou. Então, para ajudar o nosso viajante a passar de uma cidade para outra, a Hiragi Chisato coloca o viajante para ser a escolta dela. Nisso, o viajante chega à ilha Narukami e já se dirige para a casa de Shakomori. Dentro da casa, o nosso protagonista primeiro se encontra com um cachorrinho muito bem educado. E logo em seguida, o Toma aparece dizendo que mesmo que o viajante seja famoso e poderoso, ele não está acima das regras de Inazuma. Por isso, vai ser bastante difícil ele se encontrar com a Raiden Shogun. Após essa conversa, o Toma leva o nosso viajante até a estátua da Arconte Eletro. E lá, o viajante encosta na estátua e acaba ouvindo os desejos dos donos das visões que estão nessa estátua. E tudo isso acaba sendo explicado quando o Toma diz que as visões não são uma mera ferramenta de poder, e sim representam os desejos dos seus donos. E após falar isso, o Toma convida o nosso viajante para conhecer a famosa Kamisato Ayaka. E como o nosso protagonista se recusou a ajudá-los, ela obviamente tenta negociar com ele, dizendo que ela pode usar a sua influência para fazê-lo se encontrar com a Arconte dessa nação. No entanto, ele vai ter que ajudá-la a realizar 3 desejos, que no caso é ajudar 3 pessoas que perderam suas visões. Obviamente o viajante aceita, e a primeira pessoa que ele vai ajudar é um homem chamado Teijima. O segundo é um cara chamado Kurosawa Ryonosuke, que está com problemas de memória, e por ele ajudar pessoas com problemas financeiros, ele agora está cheio de dívidas. E o terceiro é um mestre espadachim chamado Domon, que após perder a sua visão, acabou perdendo toda a sua confiança, e chegou até mesmo a ficar beirando na loucura, sendo que antes disso, o cara queria ser o melhor espadachim do mundo. Esse último caso até mesmo chamou a atenção das pessoas do santuário Narukami. Lá no santuário, a sacerdotisa chamada Yaimiko confirma a todos que perder a sua visão é o mesmo que perder a sua ambição, e isso acabou deixando esse homem louco. Após ver a situação de 3 pessoas que perderam suas visões, o nosso viajante finalmente entende toda a situação e decide lutar contra o Shogunato ao lado da Ayaka. Então a filha mais nova do clã Kamisato explica para o viajante que mesmo com toda a influência que ela tem, ela não pode fazer grandes movimentos em Inazuma. Tudo isso porque existem poucos portadores de visões em Inazuma. Logo, a população em geral não se importa com o decreto da caça-visão. Para piorar, tudo que os irmãos Kamisatos tentaram fazer contra a lei da caça-visão acabou sendo interrompido aí pela comissão Tenryou. E de acordo com Ayaka, ela e o seu irmão suspeitam que a comissão Tenryou esteja promovendo esse decreto para Raiden Shogun. Tudo isso sem mostrar a parte ruim de se arrancar a visão de uma pessoa. Logo, a própria Arconte não ia entender que ela estaria fazendo algo tão ruim. Durante essa conversa, Ayaka também diz que muitas das pessoas que são contra a caça das visões estão se aliando aos rebeldes de Sangonomiya. Rebeldes esses que, no caso, são algumas pessoas que vivem em Inazuma, mas possuem desavenças de longa data com Narukami. E atualmente, esses rebeldes têm dado aquele help contra o decreto das caças visões. Nisso, Ayaka pede para o viajante ajudar uma garota chamada Yoimiya a resgatar um artesão que fabricava visões falsas para ajudar as pessoas a fugirem do Shogunato. Quando uma visão ia ser tomada, bastava dar a visão falsa e continuar com a verdadeira. Então, o viajante foi até Yoimiya, que no caso é a filha de um artesão de fogos de artifício, e juntos eles vão atrás do artesão das falsas visões. E lá eles descobrem que o cara estava sendo torturado pelos brutamontes da comissão Tenryou. Nesse momento, a Kujousara, que no caso é a general do exército da Raiden Shogun, aparece e repreende os guardas por essa ação inaceitável. A Kujousara também percebe a presença do viajante da Yoimiya. No entanto, ela os libera para que eles cuidem do artesão que estava muito ferido. E voltando para a casa de chá, o nosso viajante tem uma conversa com a Ayaka e o Toma. E lá, o viajante descobre que em breve haverá uma cerimônia da comissão Tenryou, e que graças a isso, os portadores de visão teriam alguns dias de paz, pois os militares irão estar se focando nessa cerimônia. Então, depois de alguns dias de paz, o viajante retorna para a casa de Shakomori, e do nada, a Ayaka chega dizendo que o Toma foi levado pela comissão Tenryou e que a visão dele seria a 100ª visão a ser tomada. Daí, como a Ayaka não pode fazer nada contra Raiden Shogun, quem acabou tendo que resolver esse BO foi o viajante. Chegando no local da cerimônia, ele logo viu o Toma no palco com as suas mãos amarradas. A cena a seguir foi a Raiden Shogun removendo a visão dele. No entanto, o viajante pegou a visão do Toma antes da Raiden Shogun. Nisso, os guardas da Shogun tentaram parar o viajante, mas eles não são fortes o bastante para isso. Então, a própria Shogun decidiu resolver o assunto. Ainda mais porque o nosso viajante é alguém que usa poderes elementais sem ter uma visão. Logo, ele é um inimigo da eternidade que ela tanto quer proteger. Após falar isso, a Raiden Shogun puxa logo a sua espada lendária e leva o nosso viajante para uma dimensão estranha. Para quem já assistiu Jujutsu no Kaisen, o que ela fez foi basicamente uma expansão de domínio. Lá dentro, o poder da Raiden Shogun é grande demais. Por isso, o viajante é derrotado e já fica exposto como um exemplo para toda a multidão. E no momento em que a Raiden iria finalizá-lo, o Toma, sem os guardas o segurando com
conseguiu se soltar e distrair a Shogun, e por algum motivo, a Arconte Eletro revidou o ataque lançando o viajante na direção do Toma, e isso obviamente o permitiu fugir com o viajante ainda cambaleando. Ao invés de persegui-los, a Shogun apenas mandou seus homens decretarem a prisão do viajante. Para se esconder, o Toma levou o viajante para a casa de Shakomori. Já no esconderijo, o Toma pede para o viajante buscar pelo Gorou, que no caso é o comandante da resistência de Sangonomiya em algum lugar no oeste. Depois disso, eles saem de Narukami e no oeste, eles acham alguns membros da resistência na praia Nazushi. Eles estavam em confronto com o Shogunato e o viajante os ajudou. Então, sob uma noite chuvosa, o viajante se encontra com o comandante da resistência e logo se alia a eles. Lá, o nosso viajante descobre que a resistência está com falta de suprimentos e com falta de pessoas para ajudar. Tudo isso porque muitos guerreiros já tiveram suas visões tomadas. Para ajudá-los, o viajante ajuda os feridos e até mesmo dá algumas aulas de arco e flecha. E do nada, um mensageiro aparece dizendo que o exército da Shogun está atacando. E pela forma em que o ataque foi feito, eles acreditam que deve existir algum tipo de espião infiltrado na resistência. No meio desses acontecimentos, um oficial de Sangonomiya chega com a informação de que a Kujou Sara está liderando as tropas inimigas em direção a eles. Nisso, o Gorou vai até a praia Nazushi com alguns homens, e lá a Sara pede para que o Gorou entregue o viajante. Então o próprio viajante aparece lá. Nisso, a Sara vai lá e propõe que ela lute com o melhor guerreiro dela. No entanto, durante essa luta, a Sara quebra sua promessa e manda mais soldados atrás do viajante. No entanto, nenhum deles foi páreo para ele. Como esse plano não estava dando muito certo, a Kujou Sara logo ordenou que todas as suas tropas avançassem. Nisso, o pau começou a quebrar, e alguns samurais poderosos do Shogunato estavam amassando o povo da resistência. Perceberam que a formação do inimigo estava sendo destruída. A Kujou Sara avançou com tudo. Nesse momento, algumas bolhas de água começaram a se levantar do solo. Era o poder da líder da resistência, a Sangonomiya Kokomi, que apareceu trazendo consigo mais soldados, incluindo Kazuha e Abeidou. Obviamente, esse reforço faz o rumo da luta mudar totalmente. Afinal de contas, só Abeidou e o Kazuha já podem lidar facilmente com a maioria dos inimigos poderosos sem nem mesmo usar suas visões. Por isso, a Kujou Sara ordena que todas as tropas da Shogun recuem. Então, agora reunido com seus amigos e a líder da resistência, o nosso protagonista descobre que a Kokomi já o conhecia e sabia dos seus feitos. Tudo isso porque a Abeidou e o Kazuha já falaram bastante sobre ele. Nesse dia chuvoso, a Kokomi convida o viajante para continuar com essa conversa no templo de Sangonomiya. Então, no dia seguinte, o viajante parte com o Teppei para o santuário de Sangonomiya, e lá eles encontram a Kokomi. Durante a conversa, a Kokomi diz que há não muito tempo atrás, ninguém queria ajudar a resistência. No entanto, agora, eles estão recebendo até mesmo doações anônimas, olha que legal. Essas doações vão permitir que eles recrutem mais pessoas. No entanto, a Kokomi pretende investigar quem fez essas doações. Porém, ela já aceitou tudo, né? Doação tem que ser aceita. Afinal de contas, a situação estava tensa. No fim, a Kokomi já promoveu direto o nosso viajante para capitão da unidade de operações especiais Peixes para Dois na ilha de Watatsumi. E agora, como um capitão, o viajante terá que ajudar a repelir os perigos da ilha Watatsumi sob o comando direto da Kokomi. Assim, vários dias se passam e o nosso viajante ajuda várias pessoas. E até mesmo encontra o Teppei trabalhando. E por incrível que pareça, o Teppei está com o cabelo meio branco. E isso é um pouco estranho. No entanto, agora ele é o capitão de um grupo na linha de frente, que vem enfrentando várias batalhas e tal. E nessa ilha em que eles estão, a Paimon sente algo estranho. Então, o Teppei diz que o poder do Tatarigami pode ser mais forte aqui, pois eles não estão muito longe dos restos mortais de Orobates. Esse tal de Orobates foi um deus cobra gigantesco que guiou o povo de Enkonomiya até a superfície. E assim, a ilha Watatsumi foi criada. Eu tenho até mesmo aqui imagens da ilha Watatsumi no modo Minecraft. E na época da Guerra dos Arcontes, a cobra invadiu a ilha Yashiori e acabou sendo morta por um único golpe da Raiden Shogun, o famoso Musou no Hitotachi. Como vocês podem ver aqui no mapa, dá pra ver a cobra cortada pelo mapa inteiro. Esse golpe foi tão sinistro que, além de cortar a cidade, também acabou criando a Garganta Musoushi, que no caso é uma fenda que separa as duas ilhas, e possui uma forte energia corrosiva, que mistura o poder eletro da Arconte e o corpo eliminado da Orobates. Um lugar perfeito para se tomar um banho. Desde que o Orobates morreu, o povo do Watatsumi é contra o Shogunato. No entanto, a resistência só foi formada após o decreto da caça-visão. No fim, após esse encontro com o Teppei, o viajante vai até a Kokomi para reportar as suas missões, e durante essa conversa, o Gorou revela que alguns soldados estão apresentando um tipo de envelhecimento acelerado devido ao uso de visões falsas em segredo. E como na história do jogo, os únicos que usam visões falsas chegam à conclusão de que os Fatuis são os patrocinadores secretos aí dessas visões falsas que a galera tá usando. Conversar sobre isso faz o viajante se lembrar do estado meio envelhecido do Teppei, e por isso ele corre até o homem estava. Lá ele encontra o Teppei muito mais debilitado do que antes, e ele só usou essa falsa visão pois ele queria ser mais útil para a resistência. Ver o Teppei nessa situação deixa o viajante muito irritado. Então, numa tentativa de parar os Fatui, o viajante vai até a ilha Yashiori e encontra uma base secreta dos Fatui usando as pistas que a Kokomi o deu. Dentro dessa fábrica, um mensageiro dos Fatui o aguardava. Ele agora se apresenta como Scaramucci, o sexto mensageiro dos Fatui, sendo que ele já apareceu antes no jogo em um evento e o nosso viajante nem sabia quem ele era. Em frente ao nosso viajante, o Scaramucci diz estar nesse local apenas seguindo ordens, e que o decreto da caça-visão é apenas um plano criado pelos Fatui para eles lucrarem cada vez mais com a venda das ilusões. Não só isso, mas usando as visões falsas, os Fatuis pretendem aumentar a influência deles em Inazuma. Durante esse papo, o Scaramucci foi irritando o nosso viajante, e por conta disso, o Tatarigami presente na fábrica acabou se
alimentando da raiva do nosso viajante ao ponto de colocá-lo para mimir. Um tempo depois, vemos o viajante ser acordado pela Yae Miko. E agora, a pedido dela, o nosso viajante terá que salvar tanto a nação quanto a Ai, que no caso é o verdadeiro nome da Raiden Shogun. E de acordo com a Yae Miko, a Ai, para preservar a sua existência, acabou criando uma marionete que imitasse os seus poderes de arconte. Depois de fazer isso, a Ai colocou a sua consciência dentro da sua espada, e lá dentro dessa espada, ela permanece em um estado meditativo, completamente livre aí da evolução do mundo afora. Resumindo, a verdadeira deusa da nação de Inazuma é uma reclusa, e quem governa a nação é a marionete que ela programou. E agora, para abalar a determinação da Ai, a Yae Miko deseja que o viajante a derrote dentro desse estado meditativo chamado Plano de Altimia, tirar a reclusa do modo recluso. E como a Raiden vê o viajante como uma ameaça para a eternidade dela, ele provavelmente é a única pessoa que pode realizar esse feito. Daí, para que o seu plano dê certo, a Yae Miko coloca o viajante para fazer um treinamento anti-Raiden Shogun. Ô bagulho chato, mano. Odiei fazer isso. E após colocar o viajante para treinar, a Yae Miko chama a Kujou Sara para o santuário. E o objetivo pelo qual a Yae Miko fez isso foi para tentar cortar a rede de contato dos Fatui, convencendo a Kujou Sara de que ela está sendo enganada pelos Fatui. E para provar a Kujou Sara que os Fatui estão praticamente manipulando Inazuma, manipulando a Raiden Shogun, a Yae Miko pede 3 dias para conseguir as provas necessárias. E agora, com a ajuda da Yoimiya e a ninja saiu para realizar esse serviço, o viajante seguiu os planos da Yae Miko e tudo deu certo. A Yoimiya usou seus fogos de artifício para atrair todos e a ninja saiu conseguiu os documentos necessários no forte da comissão Tenryou. E no dia seguinte, as provas acabaram sendo apresentadas a Kujou Sara. E nos relatórios, vemos que a Raiden Shogun não estava ciente das guerras e das revoltas que estavam acontecendo por conta da caça às visões. Enfurecida com a verdade, a Kujou Sara vai em busca de explicações com seus superiores. E agora, de acordo com a Yae Miko, para o nosso viajante salvar a Ai, ele precisa dar um jeito de ser levado para o plano de Altimia dela novamente, e tudo isso precisa ser feito bem perto daquela estátua cheia de visões. Dito isso, a Yae Miko entrega uma Omamori do santuário de Narukami e diz que isso será útil para ele no futuro. Basta ele usar quando estiver dentro do plano de Altimia. Do outro lado da tela, a Kujou Sara chega até o líder da comissão Tenryou e lá o cara admite saber de toda a verdade. Então a Kujou Sara decide contar toda a verdade para a Shogun. No entanto, o Takayuki diz que a Shogun no momento está recebendo a mensageira dos Fatui com o nome de Senhora. Ao ouvir isso, o viajante decide ir lá acertar as contas com a tal da Signora. Afinal de contas, ele já se encontrou com ela no início da história e ela não se tornou uma amiga dele, diferente de todo mundo que ele já conheceu. Chegando no lugar onde a Raiden Shogun estava, o viajante se depara com a Kujou Sara caída no chão, devido ao golpe da Signora. Irritado, o viajante desafia a Signora para um X1 sincero. Tudo isso para resolver esse impasse deles de uma vez por todas. O duelo é aceitado, e no início do duelo, a Signora usa uma visão Crio para enfrentar o viajante. No entanto, ele está muito mais poderoso do que a primeira vez em que eles se encontraram. Por isso, a Signora ativa sua segunda forma, chamada de a Bruxa das Chamas Carmesim. Porém, nem mesmo usando o hack, a oitava mensageira dos Fatui consegue superar o viajante. Após a Signora ser derrotada, a Raiden Shogun se dirige até ela e a elimina sem dó nem piedade, pois para os perdedores de um duelo que desejam eliminar o seu inimigo, só resta a morte. E como o viajante venceu a Signora, a Raiden Shogun o deixa sumir mais uma vez da frente dela. No entanto, o poder da Raiden Shogun é tão grande que ele chega até mesmo a afetar o nosso viajante na hora de ir embora. Por isso, ele mal consegue chegar do lado de fora do Tenshuka. No lado de fora, ele encontra vários soldados da resistência sendo liderados pelo Kazuha e pelo Goro. No entanto, a Raiden Shogun aparece atrás do viajante no exato momento em que ele saiu pelos portões do Tenshuka. Nesse momento, a visão eletro do amigo do Kazuha despertou, e com esse empurrão do seu falecido amigo, o Kazuha consegue parar o famoso Musou do Hitotachi, que no caso é o golpe da Arconte Eletro, que ninguém nunca parou. Depois disso, o Kazuha foi mandado para longe, e a visão do seu querido amigo parou de brilhar. E numa tentativa desesperada de vencer, o Goro manda todo o seu exército para cima da Shogun. Nesse momento, as visões da estátua se iluminam apoiando os desejos desses soldados. Então, para que esses soldados não fossem eliminados pela Raiden Shogun, pois eles iriam ser, o viajante decidiu ir com tudo para cima da Arconte dessa nação. Então, de acordo com o plano da Yae Miko, o nosso viajante é mandado para dentro do plano de Altimia. E tudo isso exatamente em frente à estátua da Arconte. E agora, de frente com a Ai, e não com a marionete, o viajante tenta explicar para ela tudo o que está acontecendo em Inazuma. Mas a Ai diz que não há nada de errado, e que isso não afetaria a eternidade de Inazuma, pois a Shogun, que no caso é a marionete que ela criou, segue apenas a programação que ela fez. E como já era previsto, os dois acabam se enfrentando novamente dentro desse lugar onde a Arconte tem a vantagem. Após ser mandado para longe, o viajante se lembra do plano da Yae Miko e usa a Omamori de acordo com o planejado. Nisso, a Yae Miko aparece e diz para o nosso viajante que somente o desejo dele não é o bastante, e que para derrotar a Ai, ele precisa da ambição de todos aqueles que perderam suas visões. Então, de alguma maneira, o viajante sente os desejos do povo de Inazuma, e por conta disso, as visões que estavam incrustadas na estátua se reúnem no plano de Altimia, fortalecendo o viajante para juntos realizarem os seus desejos. E foram tantas visões que apareceram ali que o plano de Altimia chegou até mesmo a ficar mais claro, graças obviamente ao brilho das visões. Então, graças ao poder dessas visões, o nosso viajante acaba derrotando a Arconte Eletro no próprio domínio dela. E agora que a Ai está com os ouvidos mais abertos, a Yae Miko, que é uma grande amigo dela, a confronta dizendo que a Ai deve deixar o seu povo seguir as suas próprias ambições, assim como as outras nações já fazem há anos. Nisso a cena corta e vemos que mesmo que a Ai lutasse
derrotasse e eliminasse os seus inimigos, ela sempre perdeu algo ou alguém importante para ela. E essa dor só aumentou após o cataclisma que ocorreu há 500 anos atrás. Na época, a Ei perdeu a Makoto, que no caso é a irmã dela, e após a morte de sua irmã, a Ei passou a governar Inazuma sozinha, e a fé dela era de que a eternidade imutável era a única solução para Inazuma e ela. E depois dessa surra de flashbacks, a Yae-Miko diz que se ela remover os desejos, as ambições e a capacidade de mudança, essa nação irá se tornar uma casca oca da nação que já foi. Em resposta, a Ei diz que isso foi uma promessa que ela fez ao seu povo, de que manteria tudo do mesmo jeito eternamente. No entanto, de acordo com a Yae-Miko, o que o povo de Inazuma precisa mesmo é da atenção da própria Ei, e não de uma marionete e das suas promessas antigas. Para piorar tudo, de acordo com a Yae-Miko, mesmo que a Ei fique no plano de Eutimia, as pessoas vão continuar indo embora com o passar do tempo, todo mundo morre um dia. Não só isso, mas até mesmo dentro desse plano de Eutimia as coisas mudam. Antigamente, esse lugar onde eles estão era brilhante e agora ele está escuro. No fim, a Ei não cede à vontade da Yae-Miko, mas sim à vontade do viajante, pois foi ele quem a derrotou. Então, após a derrota, a primeira coisa que ela fez foi abolir o decreto da caça-visão. E alguns dias depois disso, a Yae-Miko chama o viajante até o santuário e diz não acreditar que o viajante derrotou a Sinora. E nesse momento aí, a Paimon começa a se orgulhar pela vitória do viajante, dizendo que dessa vez os Fatus não conseguiram levar a Gnoses da Arconte. No entanto, nesse momento, a Yae-Miko explica que para salvar o viajante do Scaramouche, que no caso é um cara que ela mesma não iria conseguir derrotar, ela acabou entregando a Gnoses da Ei, que estava sendo guardada aí há séculos com ela. No fim, para agradecer o viajante por tudo, a Yae-Miko tira algumas dúvidas do viajante, dizendo que antigamente existiam duas deusas gêmeas, que no caso eram a Baal e a Beelzebub, sendo elas a Makoto e a Ei. E de acordo com a Yae-Miko, a Makoto era uma deusa gentil, que valorizava a beleza do que estava diante dela. E após a perda da sua irmã, numa tentativa de criar uma máquina perfeita para comandar Inazuma em seu lugar, a Ei fez dois protótipos. Um deles foi deixado para vagar por Inazuma e no fim acabou sendo acolhido pelos Fatui. Esse no caso é o Scaramouche. E a outra marionete é a própria Raiden Shogun que todos vêm andando pela cidade. E após obter essas informações, a passagem principal do nosso viajante em Inazuma se encerrou. No entanto, ele ainda deu um jeito de ajudar muito mais essa nação a prosperar. Não só isso, mas antes de partir para a próxima nação, ele não poderia deixar de perguntar para a Arconte Eletro se ela não teria alguma informação sobre a sua irmã. Bom galera, esse vídeo termina por aqui, por favor deixa o like. Esse vídeo foi solicitado pelo próprio Genshin Impact, então se vocês deixarem um like e compartilharem com seu amigo, pode ser que no futuro eles peçam para eu resumir história de outras nações ou de personagem, pá, tudo depende aí de vocês e do que vocês acharam, beleza? Deixa o like, compartilha e é isso. Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo.